A paz do Senhor para a igreja, meus amados irmãos. Estamos aqui reunidos, aqui na casa do presbítero Roberto, para nós fazermos darmos uma orientação e aprendermos do Senhor como nos mantermos cristão, verdadeiro, fiel à palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 19, no verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus: a ceia das bodas do Cordeiro. E também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e com a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Amém? Nós vamos ver também Apocalipse, capítulo 11, no verso 15. Capítulo 11, verso 15, onde o Senhor diz: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ver também Apocalipse capítulo 10, do verso 1 até onde o Senhor nos der. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como uma coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar a sua voz. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Amém? Vamos agora a 1 Coríntios, no capítulo 10 e verso 21. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21, que nos diz: Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos a zelo do Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que ele? Não somos, né? Então, nós podemos ver que há uma diferença entre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, no verso 23 que nós vamos ler também, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele volte. Damos para perceber a diferença entre a boda do Cordeiro e a ceia do Senhor. Nós observamos que na boda do Cordeiro é bem explícita o que o Senhor diz, que se assentarão com eles os salvos. Se assentarão com eles aqueles que passaram pela prova. Aqueles que conseguiram alcançar
a coroa da justiça. Na ceia do Senhor, onde está dizendo, vinde e comei e bebei, e toda vez que fizeres isso, fareis em memória de mim. Então nós vamos observar que lá em 1 Coríntios é um convite de arrependimento para cada um de nós que aceitamos a Cristo, que aceitamos o chamado para estar na presença do Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor por um convite do Senhor. Todo mundo, todos nós, somos convidados a participar da ceia, do corpo e do sangue do Cordeiro. Aleluia! Mas acontece, meus irmãos, que em Apocalipse só os salvos, já não haverá convite para todos, mas só os que passaram pela prova, os que passaram, os que conseguiram chegar até o fim, sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ao voltar à terra, Ele fará deste lugar um lugar maravilhoso para habitar os seus escolhidos. O Senhor Jesus, quando chegar nas nuvens, que todo olho o verá, mas veja bem, antes disso haverá batalha, haverá peleja. Os anjos do Senhor, os anjos de guerra, virão combater contra as potestades que habitam na região celeste, na terra. E haverá combate, haverá uma limpeza, toda potestade será amarrada, toda potestade será presa, e todo aquele que não pertence ao Senhor será eliminado. Por isso, a boda do Cordeiro diz, se assentarão com eles os salvos. Amém? Eu quero deixar aqui essa palavra e crer que cada um de nós vamos memorizar, que cada um de nós vamos nos assentar e pensar melhor a respeito do convite em 1 Coríntios e pensar a respeito da boda do Cordeiro. Porque hoje em dia nós vamos para a igreja com um significado muito vago da salvação. Nós não temos a experiência da salvação, nós não sabemos o que quer dizer realmente ser cristão. Ser cristão é uma promessa da vida eterna, mas só aqueles que conseguirem, aqueles que a Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 21, ela fala claramente a respeito dos que estarão com o Senhor. Diz assim, olha, no capítulo 22, diz assim, no capítulo 22, no verso 15, diz, ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém, meus irmãos? Ficam com Jesus Cristo. Participe da ceia do Senhor com dignidade. Participe para você poder participar das bodas do Cordeiro. Hoje você participa do convite, mas amanhã vai ser pela salvação. Só os salvos participarão. Amém? Eu fico aqui, grato por essa oportunidade e desejando um dia maravilhoso, cheio de graça na presença do Senhor. Amém.